Bom, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, professor. Aí, hoje combinado, né? 7h15, vamos dar início à nossa aula, né? Eu peço para vocês, tá? Para alguém, pode até ser arroz mesmo, depois me cobrar, que eu mando para vocês um livro para ser utilizado como apoio aí, que nas nossas aulas eu uso o código. Eu uso o código anotado, né? Então eu coloco ali os artigos da aula que nós vamos utilizar e os comentários tecidos por professores, né? Por pesquisadores, aí, por doutrinadores do direito processual civil. Mas aí me cobrem que eu mando para vocês um outro livro, um outro material, que eu tentei postar no AVA, mas ele não vai, viu, pessoal? Tentei postar, acho que semana passada, tentei postar essa semana novamente. E não vai. Tanto que, se vocês forem ver aí, os artigos eu tô até postando em formato Word, para ficar o mais leve possível aí, para não ter problema para se ter um material base aí, pelo menos para a gente conseguir ter um material para acompanhar a aula. Combinado? Bom, na aula passada, então, nós vimos vamos colocar aí, né? Decisões de julgamento conforme o estado do processo, julgamento antecipado do mérito e despacho saneador. Até aí tudo tranquilo, né, pessoal? Uma dúvida? Sabem me dizer se nós temos alunos novos aí? Eu lembro que acho que umas 2 aulas atrás a Roseli comentou que tinham alguns alunos novos, né? Entrou mais alguém depois daquela aula ou não? Quem sabe me dizer? Viu, professor? Se entrou, não estão hoje aqui. Oi, desculpa? Se entrou alunos novos, não estão hoje. Os que estão hoje na aula são só os alunos antigos. Ah, beleza, então. Não, tô perguntando aí porque as aulas anteriores ela comentou, né? Na outra disciplina que eu tô lecionando também, tem um pessoal que tá entrando meio nesse período agora, né? Então, só para ter certeza aí, caso alguém tenha alguma dificuldade aí, encontre as atividades lá, também tô à disposição aí para tirar alguma dúvida. Bom, pessoal, eu tava revendo as nossas aulas, né, os materiais aí das nossas aulas passadas, e eu verifiquei um ponto aí que eu falei para vocês, acho que na nossa segunda aula, terceira semana, né, sobre que um dos requisitos da petição inicial é a tutela de urgência, né, a tutela antecipada. Vocês se recordam dessa aula, né? Se eu não me engano, se eu não me engano, não. Revendo o material ali, é na aula que a gente falou de
audiência de conciliação e mediação também. Tá? Que revendo ali e revisitando o código, né, que como a nossa disciplina é baseada, né, em direito processual civil, então ela acaba se baseando aí na legislação, né, no Código de Processo Civil. Achei interessante trazer para vocês hoje, para a gente revisitar essa matéria, porque ficou faltando alguns detalhes, na verdade, que são procedimentos um pouco diferentes, tá? Não é que ficou faltando. Achei melhor deixar para este momento, né, para que a gente já tenha aí um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de bagagem do processo civil. Então, nós temos lá que a tutela de urgência, né, ela pode ser, então, em tutela antecipada e tutela cautelar. Tá? Então, nós temos duas modalidades de tutela de urgência. Tá? Essas tutelas de urgência, pessoal, elas podem ser incidental, como elas podem ser antecedentes. Tá? Então, como eu falei para vocês lá, elas podem ser um elemento da petição inicial, quando eu faço toda a minha, eu preencho todos os requisitos lá do artigo 319, né, eu preencho todos os requisitos previstos pelo Código para uma ação inicial, e além, eu coloco um pedido de tutela antecipada. Ali, então, como eu estou, mesmo que ela esteja dentro da inicial, tá? Ela vai acabar sendo considerada pela legislação como uma tutela de urgência incidental. Incidental por quê? Porque ela é um incidente, tá? Ela é algo dentro do meu processo principal. Vamos ter aí, por exemplo, como incidentes, né? Chamamento ao processo, denunciação ali ou, né, o próprio assistente. Então, esses são modalidades de incidentes, né? E a tutela de urgência, no caso aí, como modo incidental, ela é nessa situação que nós vimos, podendo ser concedida de ofício ou após justificativa da outra parte. Tá? Dependendo a situação, aí o juiz concede de ofício, dependendo as ações, né, que são ações coletivas, aí, uma ação civil pública, mandado de segurança coletivo, ação popular, né? Acredito que vocês já viram acho que na disciplina de direito difuso e coletivos, esses termos, essas ações. Você tem ali uma justificativa prévia do poder público de 72 horas, né? Então é expresso aí nas legislações, tá? Em alguns casos, tá? Mesmo sendo ações individuais, os juízes têm concedido aí também, às vezes, prazo de 72 horas para a parte se manifestar quando o poder público, né? Lembrando aí que essas ações civil pública, ação popular e o mandado de segurança coletivo, normalmente ele é impetrado, ela é ajuizada contra agente público, um ente público que viola um dos preceitos previstos em cada uma das leis de regência, né? Lei da ação civil pública, lei do mandado de segurança e lei da ação popular. Ali também você pode utilizar então essa questão incidental da tutela de urgência, tendo essa possibilidade de 72 horas. Hoje, às vezes até em questão de juizado especial, tá? O juiz
caso assim, de forma analógica, na minha concepção, até de forma equivocada, vem concedendo esse prazo de 72 horas, às vezes concede um prazo de 5 dias, né? Às vezes concede a tutela de urgência de imediato ou posterga para depois da contestação, depois da manifestação do réu, ou, né, verifica ali que não há o preenchimento dos requisitos, indefere ou pede uma emenda, pede para se fazer um calção, né, o artigo do Código, ali, o artigo 300, parágrafo 1º, fala da possibilidade do juiz pedir um calção real ou fidejussório. Real seria um bem real, um bem imóvel, ou fiduciário, depósito em dinheiro, por exemplo, ali de um valor que está se discutindo. Tá? Para caso futuramente a ação seja improcedente, não haja prejuízos. E também aí a especial, a de caráter antecedente, ela não vai ser concedida quando houver possibilidade de irreversão de danos que podem ser causados a outra parte. Artigo 300 ali, parágrafo 3º. Ah, professor, mas o senhor está me falando que essa que eu coloco mesmo no corpo da minha petição inicial, ela é uma tutela antecipada incidental. O que seria, então, uma tutela antecipada antecedente? Acho que alguém queria fazer alguma pergunta aí, eu interrompi, desculpa. Então, voltando aqui, o que seria, então, uma tutela antecipada antecedente? Ela antecede alguma coisa, né, como o nome diz. Então, ela vai aí ser antecedente ao meu pedido principal. Então, daí a legislação vai me dar a situação que eu posso apresentar de forma sucinta os fatos, né, de forma sucinta ali os meus fundamentos do meu pedido principal, artigo 303, vai me trazer ali que eu tenho que já trazer o valor da causa do meu pedido principal. E a questão do meu pedido de tutela de urgência bem fundamentado e dizer expressamente nessa minha petição que eu quero utilizar desse procedimento antecipado. Então, vejam vocês ali, que o próprio código diz o quê? Que a minha necessidade, que a minha urgência é contemporânea à discussão do mérito. Né? Então, eu preciso dessa tutela agora, né? Eu não posso esperar aí, né, fazer toda a fundamentação, toda a discussão de mérito para que o juiz me antecipe efetivamente. Então, o que eu faço? Eu faço ali apresentação sucinta, sumária do que eu efetivamente quero, faço o meu pedido de tutela de urgência efetivo, completo, o valor da causa completo, digo que eu efetivamente estou fazendo um pedido antecedente e o juiz vai fazer a análise principal do meu pedido de tutela de urgência. Então, assim, por que que ela é considerada pela doutrina, pelo código de caráter antecedente? Por esta peculiaridade, tá? Que eu vou fazer bem sucinto a minha inicial, bem, mais focando para a questão da tutela de urgência, primeiro tutela antecipada, efetiva, e o juiz vai obrigatoriamente ter que fazer a análise desse meu pedido, deferir ou indeferir o meu pedido. Tá? Como se trata de uma tutela de urgência, recurso cabível sempre agravo de instrumento.
próprio código prevê. Aqui daí, o próprio código vai nos trazer que o juiz fazendo a análise, tá, da minha tutela antecedente, ele vai intimar o autor para o autor emendar a inicial ou aditar a inicial para que ele traga o pedido principal. Então ele vai ali aditar, vai fazer uma fundamentação mais precisa do pedido principal e vai fazer o pedido principal ali e vai reiterar que seja mantida a decisão já deferida, caso tenha sido, da tutela de urgência. Né? Vamos pegar um exemplo aqui de que a pessoa ela está internada, né? Aí nós podemos utilizar dois exemplos diferentes com esse mesmo problema. A pessoa tendo um plano de saúde ou a pessoa não tendo um plano de saúde, que daí teria que judicializar contra o poder público. Tá? Duas esferas de competência diferentes, né? Uma para vara civil, o outro para a vara da fazenda pública. No caso, se o meu juízo for Maringá. Então eu vou colocar ali o quê? Que, né? Fulano, qualificar as partes, né? O autor, a empresa do plano de saúde ou o poder público, né? Já vou dizer ali que é uma tutela de urgência antecedente nos moldes do artigo 303. Fazer a exposição sumária dos fatos, então, né? Dizendo que a pessoa sofreu um acidente, ela está internada, ela efetivamente precisa de uma cirurgia de imediato, uma transfusão de sangue, né, uma situação bem complexa ali de urgência, emergência, e o plano de saúde vem e nega, ou o SUS vem e nega esse procedimento cirúrgico. Por algum motivo ali, que não, do plano de saúde que a pessoa não, essa cirurgia efetiva não está coberta, ou né, precisaria de uma avaliação por outros profissionais do plano de saúde, poderia passar por um outro médico para ver se efetivamente cirurgia é necessária ou se poderia fazer um outro tratamento. No SUS é a mesma coisa. Tá? Então, ao invés de eu fazer toda a minha petição inicial, eu faço minha descrição sumária, né, desse fato, faço a sumária do meu fundamento, né, de que eu tenho saúde, mesmo que seja saúde suplementar, no caso do plano de saúde, né, nos termos da Constituição, nos termos da lei, seja da lei da orgânica da saúde, né, lei 8080 de 90, ou da saúde suplementar, resoluções aí da ANS, enfim, que eu faço ali de uma forma mais sucinta, só expondo alguns pontos, faço ali o meu fundamento da tela de urgência, né, da tela antecipada, risco ao resultado útil do processo, que eu posso vir a morrer, e plausibilidade do direito, já demonstrando que, com base nos fundamentos de forma sumária, sucinta, descrita, já demonstrando aqui a plausibilidade do meu direito, né? Já vou colocar o meu valor da causa, que aqui vai ser o meu procedimento cirúrgico, sei lá, e seja um valor alto, 100, 200 mil reais, vamos colocar, né, para a gente ter um exemplo. Isso vai para o juiz. O juiz ele vai analisar ali e ele vai deferir ou ele vai indeferir essa questão da realização da cirurgia, da cobertura da cirurgia pelo plano de saúde ou pelo poder público. Tá? Ele deferindo ou ele indeferindo, cabe recurso e o autor aí vai ser intimado para aditar a inicial. Então aqui daí eu vou fazer o quê? Fazer o meu fundamento completo do meu direito à saúde, vou colocar todas as resoluções, todos os artigos, tudo certinho, bem fundamentado, com jurisprudência, com doutrina,
E posso também fazer um pedido de dano moral, né? O meu pedido cumulativo aqui de dano moral. No caso, se eu efetivamente pedir um dano moral junto com a cirurgia, né? Tem que meu valor da causa lá, quando eu apresentei o meu pedido antecedente, já tinha que ter a soma da cirurgia com o dano moral, nos termos lá do artigo do valor da causa, lá 292 do Código de Processo Civil. Então aí, vamos colocar mais 100 mil de dano moral, então, e cirurgia de 200, mais 100, dá 300 mil reais. Por que que eu preciso já colocar o meu valor da causa completo? Porque eu já vou pagar as custas aqui. Eu não vou pagar mais custas quando eu aditar o meu pedido. Então eu vou aditar o pedido, vou fazer ele toda a fundamentação completa do meu pedido principal. Porém, o que vai acontecer? Eu não vou ter que pagar custas novamente, tá? Então aqui já tem um detalhe interessante. Quando se faz ali a tutela incidental, tá? O pedido incidental, o pedido dentro do processo principal já, eu não pago custas, até porque eu já paguei as custas. Aqui eu estou também antecipando as custas do meu pedido principal. O réu vai ser citado para contestar, né? Ou vai ser citado para audiência de conciliação, ou para apresentar contestação. Então, ó, o réu vai ser citado, né, para audiência de conciliação ou mediação, nos termos ali do artigo 334, como nós já vimos anteriormente, né? Caso você possa aí fazer, né, a composição, a conciliação, a mediação, não se tratando daquelas cláusulas que o próprio código já exclui essa possibilidade, né, se tratando de direito indisponível, por exemplo. Tá? Aí ele vai cancelar, não vai nem ser pautada a audiência de conciliação, mediação, a própria citação já vai ser para apresentar a contestação. Ou, né, havendo a audiência de conciliação, mediação, o prazo também vai fluir com após a composição não efetivada, né? Da forma como nós já vimos também do artigo 335. Aí, ó, o que é interessante a gente verificar, tá? O código coloca aí que esse editamento do pedido inicial ele vai ser feito num prazo de 15 dias ou no prazo fixado pelo juiz. Então, o juiz pode dar um prazo maior. Qual a consequência de eu não aditar? Não vou aditar, não vou fazer nada, não vai acontecer nada. Não. Se eu não aditar inicial, meu processo é extinto sem resolução do mérito. Processo sendo extinto, eu perco, acaba se perdendo aí a eficácia da tutela anteriormente concedida. Aí, pessoal, o artigo 304, tá? Ele vai nos trazer ali uma situação interessante, tá?
é uma situação processual prática aí, que caso concedida a tutela, em caráter antecedente, tá? E não tenha tido recurso contra essa decisão, ou seja, caso não tenha ocorrido agravo de instrumento contra a decisão que concedeu a tutela de urgente, a tutela antecipada antecedente. Então, se ela for indeferida, não se aplica essa situação. O código fala ali quando for concedida. Não sendo impugnada a decisão por meio do recurso cabível, a decisão se torna estável, tá? Já fazendo seus efeitos ali, se tornando estável. O processo aí acaba sendo extinto, tá? Já não faz coisa julgada material, porém, ela tem os seus efeitos até que alguma das partes entre aí com uma ação para reformar ou extinguir essa tutela de urgência. Tá? Vai se extinguir a discussão ali da tutela de urgência. Nós vamos ter aí o andamento do processo, né? Como eu falei para vocês, vamos discutir o mérito, né? Se efetivamente eu tenho direito a essa cirurgia, se que já se tornou estável, né? Então, não sei que haja alguma prova contundente, alguma situação que demonstre efetivamente que eu não tenho direito. E também vai se discutir a questão, por exemplo, do dano moral, que eu falei aí que nós iríamos pedir, né? Vai ser analisado o mérito, aí já se tendo aquela decisão estabilizada. Qual a vantagem dessa decisão estabilizada, professor? Em tese, uma decisão de tutela de urgência, né, de tutela antecipada, tutela cautelar, ela pode ser analisada pelo juiz a qualquer momento, né, com base no livre convencimento motivado. Ele pode analisar, ele pode ver os fundamentos, negar, eu nego agora, o réu contesta, não junta nenhuma prova, eu peço de novo para ele rever, ele vai rever, porque ela não se torna estável ali na questão incidental. Aqui ela se tornando estável, para eu rever essa decisão, por exemplo, o código diz o quê? Que eu tenho que entrar com uma ação autônoma para discutir o mérito dessa tutela de urgência, para rever essa tutela, para revogar essa tutela. Então, já é uma situação um pouco mais complexa, né? Já é uma decisão mais rígida, mais dura de ser questionada. E tá, o prazo para essa ação é de 2 anos após ela se tornar estável. Na prática, aí, para evitar toda essa situação, teria que apresentar um recurso de agravo de instrumento da decisão que concede a tutela antecipada de forma antecedente. Tá? O que o professor tem visto na prática, pessoal, por mais aí que a pessoa entre com a antecedente, os juízes têm aplicado mais ou menos o mesmo regramento do incidental, tá? Então ele já manda a pessoa emendar, né? Ele analisa ali nos moldes do artigo 300, que é o artigo que fala ali, né, específico da tutela de urgência antecipada incidental, né? Coloca os requisitos dela. Eles acabam tratando dessa forma, tá? Não, não vi, não presenciei ainda na prática tratamento diferenciado para essa questão da tutela antecedente,
porém o código coloca aí essa situação, tá? De que a parte pode fazer toda essa situação. Ah, professor, depois que ele emenda, depois que o réu contesta, como é que funciona? Aí nós vamos discutir o mérito, né, principal, o pedido principal da mesma forma, tá? O tutor vai ser intimado para impugnar a contestação, as partes vão ser intimadas para especificar provas, se tem prova a produzir, não tendo faz julgamento antecipado do mérito, tendo algum vício que não foi sanado, extingue o processo, tendo prova, o juiz faz a decisão de saneamento e verifica qual prova vai ser produzida e quem vai ter o ônus de produzir qual prova. O código também nos traz aí a tutela cautelar. Ah, professor, mas qual é a diferença de tutela antecipada e tutela cautelar? Bom, a tutela antecipada, eu estou antecipando os efeitos da minha decisão de mérito. Como eu já falei para vocês. Eu preciso disso agora, seu juiz. Se o senhor for decidir lá na frente, o meu direito pode ter sido prejudicado, né? Por risco, ao resultado útil do processo. Eu tenho um dano grave aí que pode vir a não valer mais a pena, né? Eu não precisar mais do direito lá. Então, o que, que acaba acontecendo? O juiz concede antes os efeitos de forma antecipada. Quando ele julga o mérito novamente, numa decisão exauriente, que aqui, lembre-se, é uma decisão sumária, não exauriente. Quando ele faz a análise exauriente, analisando todo o mérito, ele pode julgar improcedente. Quando ele julga improcedente, o que acaba acontecendo? Acaba-se revogando aí a tutela de urgência incidental ou até antecipada aí pela improcedência do pedido. A tutela cautelar, ela serve para assegurar a satisfação de algum direito. Até o próprio código coloca alguns exemplos ali no artigo 302, né? Arresto, sequestro, questão de protesto. Arresto, sequestro serve para quê? Para garantir ali direitos, né? Fazer uma cautelar no Código de 73, as cautelares elas vinham nominadas ali, cada uma tinha o seu requisito próprio e tinha também o seu a sua quando ela cabia, o arresto cabia para estas situações, o sequestro para aquelas, né? A situação de protesto para outras. Então eram vários procedimentos cautelares separados. Aqui o Código 2015 já colocou como um procedimento só de cautelar, bastando aí fundamentar o que, que precisa ser acautelado, né? O que, que precisa ser protegido. Então vamos fazer um arresto, um sequestro, para quê? Olha, vamos deixar esses bens aqui arrestados, sequestrados, vinculados aos autos, para quê? Porque nós vamos discutir se alguém me deve ou não, no caso do arresto. Eu faço um arresto de bens, então, para quê? Para garantir uma devida satisfação de um crédito, por exemplo. Então, a empresa quer se livrar dos bens, quer vender os bens para frustrar o meu crédito. Então, eu já faço uma cautelar de arresto. Então, segura os bens aí, seu juiz, porque tem aqui o meu crédito a ser pago e eles estão querendo vender, estão querendo não pagar o meu crédito de forma indevida, né, de forma por má fé, por exemplo.
sequestro mais ou menos na mesma linha, né? O que o sequestro podendo ser também um outro exemplo que cabia na lei, quando um dos cônjuges tentava delapidar o patrimônio para não dividir com o outro, né? Quando se tinha aí uma ação de divórcio ou de separação. Então, eu protejo os bens, protejo o direito para satisfação do direito lá na frente. Aqui, então, eu acautelo, eu asseguro, né? Eu faço uma proteção na cautelar. Na tutela antecipada, eu antecipo os efeitos lá da frente. Então, são situações um pouco distintas. Aqui também, pessoal, o artigo 305 coloca ali, né? Nós vamos fazer a indicação sumária dos fatos, dos fundamentos, dos pedidos, né? E, e tem um detalhe interessante aí que ele coloca, parágrafo único, que, porventura, se o juiz entender que se trata aí, né, não de uma cautelar antecedente, mas de uma tutela antecipada antecedente, ele pode, então, aplicar o rito do 303, ou uma tutela antecipada lá dos ritos do 303, que o juiz percebe que é uma cautelar, ele pode converter aqui para o rito do 305. Tá? Aí a doutrina vai nos colocar que nós temos uma fungibilidade de mão dupla. Aqui, então, nós vamos ter aí no artigo 306, tá? O código dizendo, então, que havendo esse pedido cautelar, tá, de forma antecedente, o réu vai ser citado no prazo de 5 dias para contestar o pedido e o juiz, aliás, o juiz não, o réu, ele tem aí, nesta situação, indicar as provas que ele pretende produzir. Aí, dentro desse prazo, se o réu não contestar, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo os efeitos da revelia, caso sejam aplicáveis, né? Nós vimos lá situações que os efeitos da revelia não se aplicam. Porém, se aplicando, né, presumindo-se verdadeiros aqui os fatos alegados, o juiz vai ter o prazo de 5 dias para julgar a ação cautelar. Ah, professor, o que acontece se o juiz não julgar em 5 dias? O código não impõe nenhuma sanção para o juiz, para o Poder Judiciário. Então, então vejam aí, vocês que se a parte não apresentar sua defesa ou o autor não fazendo ali o que cabe a ele fazer, o processo é extinto, é considerado revel, né? Ambas as partes no longo do código, aí você vai ter às vezes uma sanção ali por não comparecer à audiência, por afronta à dignidade da justiça. Então, ao longo do código, você tem várias sanções, várias penalidades, né? O processo ser extinto sem análise de mérito, ou o processo ser julgado de forma antecipada,
caso a revelia. Então, as partes, elas acabam tendo várias sanções, caso não cumpra os prazos fixados pelo Código. O Poder Judiciário, infelizmente, tá? O Código não impõe nenhuma sanção. Então, assim, o que acontece se não for julgado dentro do prazo aí? Ah, professor, mas tem aí o princípio da razoável duração do processo. Tem. Né? O próprio Código coloca prazos aí para os juízes julgarem, né? Coloca fila, a preferência dos processos a serem julgados, né? Em tese, sim, vamos colocar. O próprio Código lá nos seus artigos iniciais traz uma fila de como os processos devem ser julgados, né, por ordem de julgamento. Porém, se os juízes não analisarem essa situação, para eles acaba não tendo prejuízo. E, sendo contestado o pedido pelo réu, tá, dentro desse prazo de 5 dias, então o processo vai seguir o rito comum, que é o que nós estamos vendo aí no decorrer das aulas. Impugnação, ou julgamento conforme o estado do processo, ou julgamento antecipado, disparcioneador, sentença, deferindo de forma efetiva ou não a tutela cautelar. Sendo então, tá, finalizado o procedimento da cautelar, o autor vai ser intimado para, no prazo de 30 dias, aditar ou emendar a inicial trazendo o seu pedido principal. Então, eu fiz aqui o meu arresto, o meu sequestro, para que eu pudesse ter o meu pedido principal satisfeito no futuro. Então, eu fiz o arresto, o sequestro, tudo certinho, tudo bonitinho. O juiz deferiu, né? Teve todo o andamento. Lá no final foi deferido certinho. O juiz vai me dar um prazo de 30 dias, que é o prazo do código, para que eu apresente o meu pedido principal, para que eu adite a inicial. Então, nesse meu pedido principal, eu vou ter que fundamentar ali o que é o meu crédito. O meu crédito aqui é um contrato que foi feito e não foi pago pela empresa, que a empresa comprou produtos meus e não pagou. Enfim, eu vou fazer todo o aditamento do meu pedido principal dentro desse prazo de 30 dias. Ah, professor, o que acontece se o meu pedido principal não for feito dentro dos 30 dias? Os efeitos da cautelar decaem, ou seja, aqueles decaem por decadência, né? Eles perdem a eficácia. Né? O código nos traz ali que o autor não aditando a inicial nesses 30 dias perde a eficácia da cautelar. Então, veja, como eu estava falando para vocês, mais uma sanção para o autor. Se ele não cumprir dentro desse prazo, perde a eficácia da cautelar. Dentro desse prazo de 30 dias também, se a tutela cautelar não for efetivada, ou seja, não for efetivado o arresto, o sequestro, ela também perde a sua eficácia. E ela perde a eficácia também se o meu pedido principal, né, se o meu pedido for improcedente ou for extinto sem análise de mérito. Se for procedente, vai ser mantido aí, que daí vai ser liquidado, vai ser satisfeito o meu crédito. Tá? Da mesma forma ali da questão dos bens do casal, vão ser partilhados, vão ser divididos da forma que prevê, que determina a lei, dependendo do regime de casamento, né? Regime de bens ali, se parcial, se total, separação, comunhão.
Dessas decisões aí que indeferem ou, tá, que concedem a cautelar, cabe agravo de instrumento, porque a cautelar é uma espécie de tutela de urgência. Então, vamos falar aí de agravo de instrumento. Aí, um último detalhe da questão da tutela cautelar é que o simples fato do juiz indeferir a minha cautelar, então assim, o meu sequestro, o meu arresto foi indeferido porque não restou comprovado os requisitos do meu arresto, do meu sequestro. Eu não trouxe ali documentos, situações que comprovavam que a empresa não estava, sei lá, eliminando o patrimônio por má fé, nesse meu exemplo. Tá? Ou que um dos cônjuges estava se eliminando o patrimônio para não dividir com outro cônjuge. Outro exemplo do sequestro. Então, sendo indeferido, se não for indeferido por questão de prescrição, tá? Não tem nenhum obstáculo, tá? Para que eu entre com o meu pedido principal. Então, tá? Eu não tendo ali concedida a minha tutela cautelar, eu posso fazer o meu pedido principal, eu posso pedir ali a satisfação do meu crédito ou a partilha de bens da forma correta, desde que não tenha sido este indeferimento motivado pela prescrição. Que daí a prescrição fulmina, né, o meu direito de ação, então aí eu não vou poder discutir o meu pedido principal porque eu não tenho direito de ação em relação a ele. E aí, pessoal, nós temos uma outra tutela de urgência, tá, que nós vimos aí as tutelas antecipadas e as tutelas cautelares, tá? E nós temos também a tutela de evidência, tá? Que aí o artigo 311 do Código de Processo Civil vai nos trazer ali que na tutela de evidência eu não preciso comprovar toda essa situação, tá? Desde que eu preencha uma das quatro situações que o código me traz, né? Que eu traga provas que o réu não contesta ou não traz dúvida razoável. Tem-se situações ali onde é comprovado apenas questão protelatória, né? Então, assim, são situações evidentes, né? Como o próprio nome, como o próprio termo coloca, na tutela de ou da evidência, né? Ficou evidente ali o quê? Que o autor tem aquele direito que ele está pleiteando, seja porque parte está se defendendo ali meramente por forma protelatória ou
não trouxe nenhuma prova, nenhum argumento, nenhuma situação relevante para afastar essa situação de evidência do direito alegado, do direito trazido pela parte. Tá? Qual é a situação aqui, tá? Que eu também já presenciei na prática? É muito confuso ainda, tá? Que eu vejo das decisões judiciais, essa questão de quando é uma tutela antecipada, quando é uma tutela de evidência. Tá? Artigo 300, artigo 311. Então, os juízes acabam, até por não estarem tão acostumados assim, acredito eu, com essa legislação, que em tese é nova, né? Que a maioria dos nossos juízes, desembargadores, são adaptados à legislação mais antiga, né? Eles estão, apesar do código ser de 2015, né? O outro código era de 73. Então, a maior parte do nosso judiciário ainda é, em tese, mais adaptada à legislação antiga, se adaptando à legislação nova, que já não é tão nova assim, né? Que está em vigência aí há 5 anos, a partir de 2016, 16, 17, 18, 19, 21, então já deu 5 anos. Porém, ainda há essa discussão aí do cabimento dessa tutela de evidência, quando cabimento, por quê? De quando efetivamente ela cabe, né? De quando efetivamente é uma situação de tutela de evidência ou é só uma situação de tutela antecipada. A própria parte também, quando formula o seu pedido, eu já vi formulando assim, na tutela antecipada, a tutela de urgência antecipada e de evidência. Então, assim, a própria parte não sabe o que ela quer pedir. Ela quer pedir tutela antecipada ou tutela de evidência. Então, também se tem essa problematização, essa discussão aí. E aqui também, tá? Sendo uma modalidade de tutela de urgência, sendo deferido ou interferida, cabe agravo de instrumento. Certo, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento para fazer sobre as tutelas de urgência, antecipada, cautelar, de evidência, né? Se ela cautelar e a antecipada antecedente, incidental, a de evidência ela vai acabar sendo mais de natureza incidental do que de caráter antecedente, tá? Porque ela tem essa questão aí que necessita das provas, né? Seja que o réu não trouxe nada que gere dúvida razoável no direito da parte, ou que se comprove que é meramente protelatório, né? Então, acaba sendo uma questão aí mais probatória, então acaba não podendo ser de natureza tão antecedente quanto a cautelar ou a tutela antecipada. Seguindo aí, tá? Como um elemento também da petição inicial, seguindo todo o rito do procedimento comum que nós já vimos: citação, audiência, contestação, providências preliminares, decisões, saneamento, etc, etc. Uma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor? Então, pessoal, bom, pelo calendário, nossa semana de prova é do dia 22 ao dia 28, né? Então, nós temos aí a próxima aula e a aula do dia 14, tá? Já vou deixar aqui para vocês, para as próximas, principalmente a aula do dia 14, que nós vamos fazer uma revisão da matéria para prova. Então, já para vocês irem se preparando aí, nós vamos fazer uma revisão, aí já é algo um pouco mais dinâmico, né? Vocês vão trazer as dúvidas de vocês aí da matéria do bimestre, né, que vai até a parte de
até essa parte que nós vimos até a aula passada, tá? Para que a gente possa sanar as dúvidas que ficaram aí. E o professor vai fazer aí também um levantamento de todo o conteúdo da primeira aula até a aula que finaliza aí o conteúdo do bimestre da prova. Combinado, pessoal? Beleza, professor, tranquilo. Então, uma boa noite a todos. Vejo vocês na próxima aula. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.